Olá, eu sou a Vani Magalhães e você está aqui no Era Uma Vez Passo a Passo com História. Hoje eu vou trazer para vocês o passo a passo desse visual que está aparecendo aí na tela. Eu fiz esse visual para ministrar na EBF aqui na igreja. Ele vai contar a história do chamado de Gideão e daquela guerra que Gideão enfrentou os midianitas com apenas 300 guerreiros. Para fazer esse visual, você vai precisar de tesoura. Aqui eu tenho um pedaço de régua, mas você pode usar a régua inteira. Eu peguei esse pedacinho que foi o que eu encontrei ali. As imagens que eu vou usar, fiz a arte no sistema de artes que eu trabalho e levei na gráfica e eles imprimiram para mim nesse papel autocolante. Se você não tiver gráfica na sua cidade, pode imprimir a arte num papel normal, papel A4 normal e plastificar depois com aquele plástico autocolante. Então dá para fazer dessa forma também. Aqui eu achei mais fácil porque lá na gráfica eles já imprimiram para mim no papel autocolante. Eles tiram um plástico, eles soltam o papel e aqui fica uma espécie de plástico. É bom que protege a imagem, né? A imagem ela fica mais reforçada devido a esse plástico. Então eu fiz aqui Josué quando ele foi chamado, os soldados midianitas e os soldados israelenses. Depois você vai entender como que a gente vai trabalhar. Para dar a textura do visual, como você viu aí, né, na abertura do vídeo, eu usei entre eles o papel Paraná. Ele é um papel bem duro, geralmente é usado para fazer caixas, você encontra em papelaria também. Então, o papel Paraná. Basicamente foram esses materiais. Depois eu vou mostrar para vocês o pino que eu usei para fazer a junção dos materiais aqui, dá para fazer o leque. A primeira coisa que você vai fazer é transferir o molde aqui para o papel Paraná. Você que quiser receber o molde, deixa seu endereço de e-mail aí na descrição do vídeo, falando, Vani, eu quero os moldes, e deixa o e-mail. Porque às vezes a pessoa fala que quer o molde, eu quero, e não deixa o endereço de e-mail, então eu não consigo enviar. Eu já recortei uma aqui, então você vai transferir aqui para o papel Paraná usando uma caneta ou um lápis. Eu prefiro o lápis porque ele não mostra tanto. Feito a transferência aqui para o papel Paraná, você vai recortar. Esse papel Paraná, ele possui duas gramaturas, tem ele mais fino e ele mais grosso. Quando eu fui comprar lá na papelaria, eu encontrei só ele com a gramatura mais grossa. Então, quando você vai cortar, ele dá uma dorzinha na mão. Aí eu aconselho que você compre ele com a gramatura mais fininha, porque ele vai ter o mesmo efeito. Ele vai surtir o mesmo efeito. Então, se você comprar ele um pouquinho mais fino, vai ser mais fácil para você recortar. Pronto, está recortado o molde. Como vocês viram no visual que eu apresentei, de um lado aparecem os soldados midianitas e do outro lado os soldados israelitas. Como é que eu fiz isso aqui? Eu fiz uma espécie de sanduíche. Então eu peguei a arte aqui dos soldados midianitas. Aí você vai ver esse papel que a gente vai tirar. Ele tem aqui, ó, uma espécie de cola. Ele é autocolante. Então eu vou pegar aqui o papel Paraná, que eu cortei 1 milímetro menorzinho, 2 milímetros na verdade menor. Depois você vai entender o porquê. Aqui, eu deixei, você pode observar aqui, que ele ficou com as bordas, tá vendo? Aí eu vou pra que a régua? Eu vou pegar a régua agora, passa sem colocar muita força, porque a régua aqui, ela pode estragar a tinta, a impressão que foi feita aqui nesse plástico. Se você passar a régua ou passar um objeto aí que possa arranhar. Então, eu te aconselho a passar se for a régua, passa de forma bem macia, ou até mesmo um material emborrachado aí para não estragar. Agora, do outro lado, eu vou colocar o soldado israelita. Vou tirar aqui a parte de trás. Nessa aqui, a gente tem que prestar um pouquinho mais atenção para ele não ficar fora. Bem, agora você vai entender por que eu deixei essa bordinha aqui. Para fazer o acabamento, porque o papel Paraná, ele solta uma espécie de areia. Então, assim, esse aqui não cola bem, ó. Qualquer hora que eu quiser arrancar, ele vai soltar. Só que a cola dele nele mesmo, ele cola. Então, você vai fazer aqui o acabamento colando as bordas dele nele mesmo. Para vincar melhor, eu achei melhor pegar a régua ou
a minha régua aqui, ela tá bem abaulada, ó, que ela já tá gasta. Se a sua régua tiver com um canto muito vincado, eu te aconselho a não fazer com a régua, porque ela pode arranhar ou até rasgar esse plástico. Aí você vai passando aqui, ó, para ele fazendo o acabamento. Olha aqui para você ver, ó. Aí ele vai colando, olha como ele vai ficando. Tá vendo? Ele fica bem vincado e bem coladinho mesmo. Eu vou terminar aqui para você ver. Bem, olha aqui para você ver, ele ficou bem vincado. De um lado está o soldado midianita e do outro lado aqui nós temos o soldado israelita. Você vai fazer isso aqui para toda a quantidade de soldados que você precisar. Olha aqui, eu recortei, né, vários leques. Você vai precisar de Gideão. Aqui atrás está o soldado, todos eles nas costas vai ter o soldado midianita, tá? Então você vai precisar do Gideão, vai precisar de 9 soldados israelitas, 1, 2, 3, 4, 5, depois você vai ver porque que esse aqui é branco, 6, 7, 8, 9. Você vai precisar de 9 soldados israelitas, Gideão. Aqui, consequentemente, já tem 9 midianitas, porque atrás de cada israelita tem um soldado midianita. E além desses 9 que estão aí, você vai precisar de mais 9 soldados midianitas. Esses soldados midianitas, esses 9 a mais, a parte de trás deles vai estar em branco. Para fazer essa parte branca, eu usei o próprio papel que eu tirei a arte. Porque do lado que tira a arte, ele é papel, mas do outro lado ele é ecoplástico também, tá vendo? Então, eu aproveitei para fazer o acabamento aqui por trás. Aí eu usei o mesmo papel para não gastar outro papel e por ele ter esse brilho como se fosse um plástico também. Então, no total serão 18 soldados midianitas, 9 israelitas e Gideão, tá? 19, né? Porque atrás de Gideão tem outro aqui. Feito isso, vocês estão com todos prontos? Você vai montar o seu recurso. Como que a gente vai montar? Gideão, ele vai aparecer aqui na frente, né? A ideia é essa, que ele apareça aqui na frente. Então, ele vai ser o primeiro. Bem, eu dei uma distanciada na câmera aqui para você poder enxergar melhor. Esse recurso, depois de pronto, os soldados medianitas, ele vai ter que fazer a metade de um leque. Quando abrir, vai ficar desse jeito. Como o Gideão, ele vai ter que aparecer na frente, você vai montando o seu leque, sempre colocando Gideão na frente. Tá vendo? Mas antes, nós vamos ter que perfurar isso aqui. Cada pininho desse aqui, ele vai ter que ser perfurado. Ó, quando você colocar o próximo para montar, você vai pondo sempre por baixo, tá vendo? Sempre por baixo, porque eles vão fechar, sobrepondo e deixando o Gideão na frente. Quando o recurso estiver pronto, ele vai ficar desse jeito aqui. Lá atrás, eu falei para você que a gente ia usar 9 soldados israelitas, mas o recurso a gente precisou usar somente 8 e já deu aqui a quantidade que a gente precisava, tá? Porque eu tinha feito a arte num tamanho, só que eu tô fazendo ela no tamanho A3. Então, por ela ser maior, 8 foram suficientes. Então, eu tenho 9 com Gideão. Aí aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 com Gideão, porém, os soldados israelitas são somente 8. Aí, os midianitas, sim, eu vou colocar aqui mais 7 soldados. Eu tinha falado para você que era 9, mas é 7, porque aqui é a metade do leque. Então, para fazer a outra metade, eu vou ter que pôr essa quantidade aqui, ó. E essa quantidade aqui são 7, porque esses aqui estão fazendo metade. Lembrando que do outro lado, quando você virar o recurso, estão os soldados midianitas, tá bom? E para formar os soldados midianitas, você vai terminar de formar a roda aqui, sempre colocando por baixo, sempre por baixo. Agora eu vou dar uma pausa aqui e eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para perfurar isso aqui. Para perfurar, quando eu fiz a arte, eu coloquei esse pontinho aqui na arte, porque foi o primeiro que eu fiz. Só que o meu perfurador, ele não tem, eu não tenho aquele perfurador tipo um alicate, o que eu tenho é esse daqui, ó, tá? E ele tem um limite aqui, ó, pra você colocar
ele vai só esse limite, ele não passa, essa base aqui dele não permite. Aí eu tive que perfurar aqui. E a que eu marquei aqui, ele ficou mais largo também. Então, lá na arte, eu vou fazer a correção no molde, tá? Eu vou passar pra você. Eu vou colocar a opção aqui e aqui. Aí, se você tiver o perfurador com alicate, eu te aconselho a perfurar aqui, que eu acho que vai ficar melhor, pra você manusear o visual. Como eu não tinha, eu coloquei aqui. Pra unir o leque, existe um pino, ele é usado pra fichário, colocar em fichário. Eu não tinha esse pino aqui em casa, eu tô usando esse parafuso aqui com uma porquinha na ponta, tá vendo? Então, assim, você pode usar também, tá? E foi bom que ele deu aqui pra mim a espessura certinha que eu precisava. Ele vai passar bem e vai segurar a cabecinha. Se o seu perfurador for muito grosso e você quiser usar um parafusinho e a cabecinha dele poder passar, você pode usar a arruela, que é esse bichinho aqui, que vai te ajudar também para a cabecinha dele não atravessar. Você pode usar uma daqui e uma do lado da porquinha. No meu caso aqui eu não vou usar, porque eles não vão passar pelo furo, eles vão firmar aqui perfeitamente. Bem, professores, eu estou aqui com o recurso todo perfurado. Então, vou começar a montar primeiro a parte dos soldados israelitas, tá? E, consequentemente, vou montando os midianitas também. Então, como o Gideão precisa estar na frente, eu vou colocando aqui o parafuso e vou pondo os outros atrás dele. Olha aqui pra vocês verem que não tem segredo nenhum, pessoal. Olha aqui. É só ir colocando, sempre vendo se os soldados israelitas estão aqui na frente, ó, pra cima. Você vai colocar um Gideão, 8 soldados israelitas e 7 soldados midianitas. Esses soldados midianitas aqui, eu não tenho mais soldados israelitas. Então, você vai colocar eles ao contrário. Lembra que os soldados israelitas, eles eram sempre colocados aqui pra cima? Os midianitas, eles vão ser colocados para baixo, porque eles vão aparecer do outro lado. É só você ir encaixando eles aqui. Aqui, ó. Ao terminar de montar o material, você vai parafusar. Eu coloquei a arruela aqui só para uma segurança maior, tá? Mas se você não quiser colocar, não precisa, tá bom? Feito isso, o material tá pronto, gente. Olha aqui para você ver que legal, né? Para você manusear. Isso aqui, essas cordinhas, vendo que cordinhas são essas? Eu perfurei na ponta aqui de cada haste aqui, eu chamo de leque, né? De cada haste aqui do leque, eu perfurei e amarrei uma na outra. Para que eu fiz isso? Para na hora do manuseio do material ficar mais fácil para o professor trabalhar. Para não ficar assim aquele material soltando uma peça, um exemplo, quando colocar aqui está muito próximo, não vai dar para mostrar. Mas quando o professor for manusear fica mais fácil. Depois eu vou colocar um vídeo aí com o manuseio para você entender. Então o que eu fiz? Não há segredo. A única coisa que eu fiz foi furar com o perfurador mesmo, a pontinha de cada um deles eu fui amarrando. Eu coloquei aqui a distância que eu queria. Amarrei esse nesse, vai amarrando na sequência. De modo que quando finalizar o recurso, ele vai estar todo amarradinho. Olha aqui para você ver, ó. Aqui não tá dando para visualizar direito, mas ele tá todo amarrado e as pontinhas aqui não podem amarrar, porque ele vai ter que fazer isso aqui, ó. Ele vai ter que fechar, tá bom? Então, fica esses rabichinhos aqui, mas foi a única forma que eu encontrei aí para quando o professor for manusear, não ficar soltando, senão ele vai ficar todo solto aqui, não vai fazer esse aspecto aqui do leque. Se você que está assistindo esse vídeo tem uma ideia melhor para prender ele aqui, para não ficar sobrando esses fitilhos aqui em cima, para deixar ele com um aspecto mais bonito, deixa aí nos comentários a dica, porque esse foi o primeiro que eu fiz, né? De repente você assiste e fala, nossa, eu poderia fazer desse jeito e ia ficar melhor. Então deixa a sua sugestão para nós aí na descrição, com certeza vai enriquecer muito o nosso canal. Depois de pronto, ele tem o jeito certinho que ele abre. Eu já identifiquei aqui no meu que eu preciso puxar essa peça aqui e essa para ele abrir. Olha aqui, ó. Aí quando o seu estiver pronto, você vê aí quais são as peças que você vai ter que puxar para ele abrir. Aí para facilitar para mim na contação de histórias, eu dei um piquezinho nelas, tá vendo? Porque aí na hora de abrir eu já sei quais são as que eu tenho que puxar. Aqui do lado de Gideão, eu começo na de Gideão e abro aqui e ele abre o leque para mim. Olha aqui para você ver, ó. Então, pessoal, esse é o visual. Eu espero que vocês tenham gostado, que você possa usar e que seja muito frutífero e útil aí para as crianças da sua igreja, tá? E você, mais uma vez, que
Gostou desse vídeo? E deixa seu like, se inscreva no canal, fortaleça o nosso canal para que a gente possa continuar produzindo vídeos como esse. E se você tem interesse em receber os moldes, deixe nos comentários seu endereço de e-mail falando assim, eu quero os moldes, que eu vou mandar para você com muito prazer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.